E aí, pessoal? Então, vou voltar aqui para compartilhar como era a ideia de vocês verem meus erros e meus acertos no mundo do LoreForge. Vou trazer aqui de novo a evolução dessa última semana. Para quem não lembra, então, LoreForge, eu vou passar rapidinho aqui, é o nosso rinha de LLM, onde tem mestre LLMs e LLMs clients jogando o nosso RPG. Então, é um monte de LLM, todas elas interpretando e narrando o mundo. E esse mundo todo ele é em Markdown, né? Temos MD para tudo que é lado. Então, se a gente pegar lá a pasta do nosso mundo, eu tenho dentro do meu mundo, eu tenho um monte de personagens que estão espalhados por um monte de pasta. Então, posso vir aqui no personagem, vir o personagem aqui. Ele é um monte de MD. O personagem é MD. As memórias do personagem são MD. As intenções que o personagem tem é MD. Os itens do personagem é MD. E assim vai. Então, tudo é MD. Esse é o nosso mundo e a LLM lidando com eles para fazer as suas ações. Esse é o jogo nosso aqui, LoreForge. Então, o que foi que aconteceu da última semana para cá? Não sei se vocês lembram também da arquitetura, rapidinho. Então, é uma pessoa jogando que ela pode dizer para a LLM, faz alguma coisa atrás de um portal, de uma interface que a gente tem aqui, né? Que é essa interface aqui, que ele vai vir aqui e dizer faz algo, e ele vai pedir para a LLM vai... ela pede sempre o contexto dela, então aquela pasta, aquela estrutura que ele está, quem são os MDs que estão em volta, todos os contextos, todos os dados que tem ali, vai retornar para ele e vai dizer, beleza. Com base nisso, ele vai dar uma narrada no que ele pretende fazer. Essa narrada vem toda caracterizada no estilo RPG lá de acordo com o personagem, de acordo com o contexto, o que ele quer fazer. E aí chega no motor, que é uma peça lá do server-side, que manda isso para uma LLM, e a LLM escolhe as ações, e aí então persiste nos MDs, altera, exclui, faz o que tem que ser feito lá, para nós seguir com o jogo e o jogo continuar evoluindo. Ok? Então esse é o nosso macro. E o que aconteceu desde a última semana até agora, e onde eu errei, onde eu acertei e onde eu acho que a gente pode explorar mais. Primeiro, vamos lá. Isso aqui era o que funcionava e o que acontecia com esse comportamento aqui. Você dizer para ele, ande até o mercado. A LLM via que seu personagem estava feliz e que ele tinha um senso, sei lá, cômico, alguma coisa do tipo, e ela falava, saltitou em busca de comida. Que ok, até andar, saltitar, mercado, comida, mais ou menos. Aí chegava no servidor lá, a LLM de lá tentava interpretar isso aqui, olhando para essa capacidade que ela tem aqui no motor. E ela não encontrava nada. Saltitou, não dizia nada para ela. A busca de comida não dizia nenhum local. Então ela não conseguia fechar com nenhuma dessas ações e voltava algo dizendo, não sei o que você quer fazer. Tipo assim, ok, você saiu saltitando, brincando, mas nada persistia, nada acontecia. E gastava token de um lado, gastava token de outro, ia tempo, demorava, porque isso é demorado, lidar com a LLM não é uma request de 300 milissegundos que a gente está falando de cada request, e aí, dependendo, né, sei, os 30 segundos para um lado, sei lá, 15 segundos por outro, entre uma chamada LLM aqui e outra para lá, até mais, dependendo do caso. E aí, nada aconteceu, é muito frustrante, né, faz você perder esse puta tempo e nada acontecer. Então, eu fiquei pensando um pouco como melhorar isso aqui, né? Claro, para mim, o que está acontecendo aqui é um telefone sem fio, né? Tá falando, o outro tá interpretando, para daí chegar lá. Aí eu... Precisamos melhorar isso. E outra coisa que eu também estava encontrando aqui é... Ok, como que essa LLM vai conseguir falar na mesma língua disso aqui se ela não sabe quais são as ações? Ela vai inventar. Se você não disser para ela quais são as ações possíveis para ela fazer, ela vai usar o universo inteiro de ações. E esse universo inteiro, esse mundo aqui, até ter esse universo inteiro construído, vai demorar. Se é que ele vai chegar lá, né? Se é que vai conseguir fazer isso assim antes pifar as LLM e tudo. Então, eu tenho um universo muito definido e o que essa LLM sabe é um universo muito maior que isso. Invariavelmente acontecer muito hit miss, né? E é perder muita ação. Então eu pensei, como eu melhoro isso? E aí eu comecei de um jeito preguiçoso, tentar fazer um livro de regra. O que é um livro de regra? É nada mais nada menos que as tools que eu poderia dar conhecimento ao meu client-side. Porque aqui tinha um monte de tools que são internas, tools que são usadas para mexer em arquivo, né, mover arquivo de uma pasta para outra,
editar um arquivo, entre outras coisas, né? Não necessariamente... Então tinha algumas tools que eu chamava de tools, que aqui nesse momento ainda era um array de ação que o motor interpretava. E isso pode ficar até para uma outra conversa. Que foi um primeiro refactory que foi os 500 reais lá, os $100 do Fable foi gasto para separar isso aqui melhor, tá? Porque antes isso não era tools, isso era um bando de array e esse motor tinha que ordenar e ele falhava um monte. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos voltar para o nosso foco aqui, que é o livro de regras. O livro de regras, então, meio que dizia quais são as ações que eu tenho disponível. O que eu posso fazer? E com base nisso, e numa engenharia de prompt, dizia para a LLM montar esse texto em virtude disso, e aí acontecia algo melhor, né? Então onde até o mercado virava viajou até o mercado em busca de comida, alguma coisa do tipo. Então, isso fazia com que a LLM do árbitro conseguisse dar match com viajar. E a LLM de árbitro, ela ainda tinha um outro papel importante, né? Por exemplo, quando era falar, ela não só ia dar match com falar, como ela ia analisar qual é a chance desse outro personagem falar com quem está conversando, com quem pediu para falar, né? Então, se o vigia quieto entrava como target de fala, então eu fosse falar com o vigia super quieto, possivelmente a LLM do árbitro ia dizer, cara, o vigia não quer falar agora, e se recusar a falar. E a LLM do árbitro, ela ia dizer isso numa escala de 0 a 10. Eu sempre boto escalas de grandezas para facilitar. Numa escala de 0 a 10, qual é a chance desse cara aqui, com esse contexto, de novo, passar o contexto para ele, passar as coisas, falar ou não. Então ela tinha dois propósitos, essa LLM do árbitro, escolher a tool que estava querendo ser informada aqui, né, que veio lá do cliente, e a chance de acontecer para algumas tools. As outras tools não precisava. Viajar, andar, eu não precisava de uma tool normalmente para resolver, ele só... não é que ele não precisava de uma tool, o árbitro não entrava no mérito de se ele conseguia viajar ou não. Ele só ativava a funcionalidade de viajar. Ok? Isso melhorou significativamente, mas ainda tinha problemas de lidar com ação interna versus externa, não vazar alguma coisa, toda vez que editar um, editar o outro, me incomodava um pouco, mas é algo que dava para lidar, como isso aqui está sendo tudo desenvolvido com POC e SDD, ele sempre mapeava isso muito bem e fazia as alterações coerentes, que não era um problema muito significativo para mim não. Mas começou a aparecer uma outra coisa, começou a aparecer muito eco. Então, antes até o mercado até não, mas eu tinha uma funcionalidade no client-side que é, se o jogador não sussurra, ele ficava uma barra de tempo em tempo passando e ele automaticamente inventava uma ação. Ou seja, para começar a dar vida essa LLM client e ela começar a virar de fato uma rinha, eu não posso depender 100% do jogador. Então, encaminhando isso, tem um loop aqui que ficava fazendo ação. Só que ela ficava muito batendo na mesma tecla. Ela olhava lá o livro de regra, como agora fornecia um universo mais fechado, ele escolhia um mais simples e batia lá. E ficava de infinito. Isso não é algo muito simples de resolver, não. Não é uma engenharia de prompt que estava resolvendo. Apesar de ela ajudar e muitas vezes contornar uma situação, outras situações ela não conseguia contornar. Aí começou a juntar isso com outro desejo que eu já tinha, que era começar a externalizar esse cara, e com outro desejo que eu já estava encontrando aqui, eu comecei a mudar um pouco a estratégia de novo. E aí o que a gente fez? Primeira coisa, eu separei o conector da interface. Então uma coisa é essa interface está vendo, outra coisa é o que está lidando com a LLM. Isso vai me permitir eu evoluir muito mais esse conector. Por quê? Porque essa interface aqui, por mais que agora está no meu computador, por mais que às vezes eu boto o ngrok ou acesso externo, ela vai estar numa cloud, ela vai estar em algum provedor, ela vai estar externo. E este cara aqui, a LLM, a ideia é de ser uma rinha de LLM. Ela pode estar numa cloud, como um Anthropic, como um DeepSeek ou qualquer outro provedor de LLM, e você coloca lá sua chave e interage, mas a ideia é ir um pouco além disso. É o cara poder rodar uma LLM local na máquina dele mesmo, e ele começar a dar capacidades para essa LLM e ver o quanto ela vai se sair, né? Então, esse conector começa com esse princípio dessa evolução, tá? E o que tem essa evolução? Eu vou começar a botar hooks, eu vou começar a editar prompts, eu vou poder botar tools. Então, esse cara aqui vai começar a tunar. Então, esse conector já veio com esse primeiro princípio.
E aí eu tenho aqui um conectorzinho simples que já me deixa eu fazer boa parte das coisas que eu falei. Eu consigo deixar ele em loop aqui, ele vai executando. Eu digo onde ele está conectando, aqui no meu caso está na minha própria máquina, qual é o modelo que eu estou rodando. Eu posso botar um outro provedor externo, por enquanto eu estou só com o Cloud e Open Router, mas eu já até peguei uns créditos no DeepSeek para brincar e eu vou botar o DeepSeek aqui também. Vou começar a botar outros provedores aqui além desses também, né? Mas isso aqui já começa a explorar bem legal. Então agora a minha engenharia de prompt está aqui, mas nada impede que alguém, beleza, Rafa, a minha LLM vai funcionar melhor com uns prompts diferentes, esses aí eu não quero. E eu, por mais que o jogador dali diz que ele não tá legal e tudo mais, eu quero bloquear ele de atacar, ele nunca vai poder atacar, então eu vou fazer um hook para quando atacar ele evitar. Sabe, eu posso contornar um pouco mais isso e deixar o cara ver e brincar lá para ver o que vai acontecer, né? Então deixo isso um pouco mais solto. E fora que eu vou ter menos dor de cabeça com cores na hora que eu quiser integrar uma LLM local de uma máquina com alguma coisa lá na cloud. Eu teria que pedir para a pessoa que está rodando a LLM alterar lá a configuração de cores da LLM dele para liberar lá para o site. Uma vez que eu tenho o conector já vai vir com o cores apontando para ele, então isso facilita a configuração dessa LLM. Você não vai precisar mexer em nada na configuração da LLM que está lá, e isso sai de graça, digamos assim. Então, esse conector nos ajudou em várias coisas, mas, de novo, isso aqui ainda não ajudou em nada, né? Vamos voltar para nossa historinha. Então, esse cara já vinha evoluindo por um outro desejo antigo, e agora o que eu quis fazer, e aí esse cara começou a ficar mais interessante, porque ele começa a abraçar mais capacidades, e quanto mais capacidades eu botava na interface, me incomodava. E por esse motivo, o conector, para mim, faz todo sentido ele poder ficar mais inflado, porque ele vai ter mais capacidades, ele é um produto toda a parte. Então, eu comecei a pensar diferente. Lembra aquela tools que estavam lá dentro do motor e que a LLM do árbitro pegava o texto que veio e tentava dar match? Eu mudei de ideia. Eu botei ela para frente. Agora ela está dentro do motor, mas ela não é mais um barra ação, tipo, a LLM diz lá barra ação e passa o texto livre. Não. Agora os barras ações viraram as tools de exposição. Então agora a LLM do cliente, ela vai entender com base no contexto que ela pegou, as tools que ela tem disponível, o que ela vai querer chamar. Ela pode chamar falar, ela pode chamar viajar, e aí entra num fluxo de tool calling, né, aquela de chamada de tools, que para quem não conhece ou não lembra ou não sabe como funciona direito as LLMs, quando você vai lá e faz uma chamada LLM, ela é um post. É um post simples a uma API. Né? Essa API, ela basicamente, vamos ser grosseiros, tem 2 ou 3 campos que você vai mandar. Um é o system, que é onde a gente coloca boa parte desses prompts aqui. Então, você é uma mente, personalidade, RPG, instrução, e fala para ele o que ele vai fazer. E o outro é o user, que é onde vai a ação que ele está fazendo de fato. Então, era todo o contexto que eu mandava lá. Você é a Elga e tal. E aí, com base nessas duas informações, tem uma terceira que a maioria das APIs separa, que é o tools, que é as ferramentas que estão disponíveis para ele. Esses 3 caras são o que regem ali, grosso modo, a interação com a LLM. Quando tem uma tool, e é um post que eu boto tudo, né? Bota toda a informação de contexto, bota todo do system, e ele vai lá e responde a resposta. Fale com YXZ, ele ia responder, por exemplo. Na próxima vez que eu mandar a interação, eu tenho que mandar tudo de novo, porque a LLM ela é stateless por natureza. Ou seja, ela não guarda o estado, ela não sabe que eu falei o converse com X. Então, se eu mandar os mesmos dados 3 vezes, possivelmente ela vai escolher, possivelmente, né, porque tem o fator da aritmia lá e do corte, quando você vai botar. Então, possivelmente ela vai escolher 3 vezes a mesma ação. Então, se eu mandar 3 vezes o mesmo system, com o mesmo user, é muito próximo de ela narrar algo muito parecido as 3 vezes que vão chegar em ser fala. Como eu tento contornar isso no LoreForge? Primeiro, as coisas que antes nem tudo estava guardando memória. Então, até mesmo quando tenta falar e a pessoa se negou que, por exemplo, aquele caso que eu dei do Vigia. Tentei falar com o Vigia se negou a falar, eu não estava derivando nem memória. Agora eu comecei a derivar a memória. Por quê? A memória, que é um ponto MD, volta no contexto
para o usuário, volta no contexto para a LLM, e a LLM sabe que o vigia negou. Mas ainda assim, vai tudo de novo no próximo prompt com uma memória a mais. Aquela memória nem sempre é o suficiente para a LLM tomar outra decisão, porque ela faz um racional do que ela quer fazer e ela descreve, isso está lá na provocação do prompt. Eu quero procurar comida, mas para isso, primeiro ela vai falar com fulano e depois ir procurar fazer tal coisa. E aí ela sempre morria no primeiro step, ela sempre morria em falar com a pessoa. Quando eu trago o tool calling, ela sabe, ela me pede, em vez de ela me dar a resposta, ela diz assim, antes de eu te responder, chama a tool de conversa, né? Naquele nosso caso aqui, chama a tool de conversa. Aí você vai chamar a tool de conversa e vai mandar um item separado dentro do user, dizendo assim, ó, chamei o item de conversa e ele retornou isso, junto com todo o resto do prompt. Ao acontecer isso, ela volta a raciocinar de novo se ela precisa chamar mais alguma tool. E ela vai fechando o raciocínio até ela ter todos os dados completos e ela então raciocinar e dar a resposta. Com isso, esse fator de eco caiu drasticamente. Porque agora ela conseguia evoluir no raciocínio dela, chamando os tools, fazendo a cadeia de tool calling e chegando num resultado final. Então, melhorou bastante isso aqui. Muito legal. Só que, para quem... eu até fiz um portal aqui, que eu boto aqui as capacidades que tem, eu boto as posts que tem. Para mim, até mesmo como eu faço muito SDD, eu preciso, às vezes, lembrar tudo que eu já implementei e lembrar tudo que tem aqui e até ver se a LLM está fazendo aqui, né, quando aqui eu estou no processo de desenvolvimento, exatamente como eu quero, ou muito em vez do que eu quero. Então, para mim controlar um pouco mais de perto, saber os parâmetros que está colocando, saber os description que está ficando certinho ou não, onde tem interação com a LLM no server, onde não tem. Eu fiz um portal aqui para mim conseguir. Eu não, né? Especifiquei um portal e fiz o portal para conseguir melhorar. Aí o que eu pensei? Eu trabalho muito com ray trace no dia a dia, né? E é uma técnica que me atrai muito, né? Essa ideia do self-discovery e ele poder melhorar. Então, como eu consegui... A minha LLM, ela é uma LLM fraquinha. Ela não é muito grande, tem 8 bilhões de parâmetros. E ela, vira e mexe, ela dava umas respostas não muito legal. Ela escolhia umas tools que não fazia sentido. Ou escolhia alguns parâmetros para as tools que não fazia sentido. Então, o que eu pensei? Se o meu motor, na hora que chamar o getContext, analisar todas as tools viáveis, então eu não vou disponibilizar todo o meu leque de tool. Eu vou disponibilizar só o leque de tool que aquele personagem pode fazer naquele momento. Então, se ele está sozinho na cidade, não vai ter ação de falar, porque não tem com quem ele falar. Mas vai ter ação de consultar a memória, vai ter ação de olhar o tempo, vai ter ação de viajar. Mas falar não vai ter. Então eu começo nesse getContext eu desço as tools que vão ir para a LLM. Então no getContext eu já digo, essas tools vão estar ativas ou não, e isso diminui aqui a quantidade de opções que eu dou para a LLM. Melhorou bastante a qualidade. Mas eu ganhei um outro problema de brinde. E aí aqui, ó, voltando para o nosso portal, aí eu fiz até o portal ficou melhor, porque eu consigo, por exemplo, ver para o Bran quais são as tools que desce. Não desceu nenhuma porque ele tá caído no chão. Ele tá morto, coitado, né? Então, o morto não desce nenhuma tool. Mas já eu vou para o Odila lá, ele vai fazer o getContext. E aí com o getContext ele vai processar ali, que tá meio lento, porque eu tô rodando o jogo enquanto que eu tô gravando. Ele vai retornar o que está disponível para esse personagem com aquele contexto. Uma coisa que eu tive que trabalhar bastante, que eu falei lá que eu torrei meus $100, é fazer com que essas tools fossem plugins autocontido e atômico. Então, cada tool precisa validar todo o contexto. Então, a tool precisa saber, aquele personagem de fato pode falar com esse personagem, ou seja, os dois estão presentes na mesma cena. Isso o motor tem que fazer. E aí, quando eu fiz isso, eu comecei a nem toda chamada que vem aqui precisa ir até LLM do árbitro. Isso alivia o meu servidor, que vai receber cada vez mais request, né, conforme eu for brincando mais ou for abrindo. Então isso me atrai também. Então agora eu não preciso mais derivar tudo para o árbitro. Mas tem ações que eu falei, o árbitro ele não dava só match, né? Ele fazia também aquela classificatória de 0 a 10, o quanto isso é possível. Isso eu continuo usando ele aqui e ele está presente em muitas das principais tools, digamos assim, porque faz parte da característica do jogo eu poder lidar com os MDs em aberto
e esses MDs em aberto precisam ser determinísticos em algum determinado momento, né? Então a LLM Arbiter é o que faz isso, é que dá a regra de 0 a 10 com um monte de texto em aberto, que é onde a LLM brilha, né? Que é transformar os dados de uma forma em outra. Então com isso melhorei bastante. Ficou bem melhor essa consistência de escolher as tools, essa consistência de fazer uma sequência de ação. O jogo está bem mais apto a expandir. Muito provavelmente eu vou usar esse conector nesse lado de cá também, porque essa ideia de separar onde está rodando as coisas me agrada. Mas por enquanto não é algo que me incomoda tanto quanto o outro, porque esse cara aqui está mais contido, esse aqui vai lá para um client-side, aí já fica melhor. Coisas que não me agradam muito aqui é que esse cara aqui que está lá na cloud ficou mais chatinho de configurar. Então se eu vou abrir para alguém configurar, agora ele não consegue botar uma chave dele lá do OpenRouter e testar. Ele vai ter que baixar esse nodezinho aqui, rodar ele na máquina dele e aí testar. Então se está com o celular rodando, já fica ruim. Mas, em compensação, me facilitou a minha vida, que eu testava no meu celular quando eu estava remoto. Agora eu deixo em casa rodando o meu conector e eu aponto o meu celular para ele, né? E aí eu consigo fazer isso de uma forma mais simples, no meu caso, né? Porque eu queria rodar com local, eu não queria usar chave remota, né? Então, como eu queria rodar local e queria ter o celular do outro lado, isso me facilitou a minha vida. Mas, para quem quer rodar com chave de cloud, ficou mais complexo. Então, talvez eu ainda faça a opção de ter só com essas LLM mais simples não, né? Mas menos configuráveis aqui ainda na interface. Eu devolvo para ele a capacidade. Principalmente para quem quer botar uma chave do OpenRouter gratuita, daquelas que não tem peso nenhum, não precisa botar dinheiro nem nada, e quer só ir ali testar o jogo, cara, por que não? Então eu acho que eu vou devolver para cá. Mas esse cara aqui com certeza é algo que vai ficar evoluindo, porque ele tem muito potencial, tem muita coisa para explorar nele ainda, e ele é onde vai ficar interessante a brincadeira. Mas o que eu quero trazer aqui é qual foi a outra decisão, essa decisão de diminuir os tools em função dos ecos. São tudo, e trazer as tools em formato autocontidas e atômicas, são tudo decisões que pesam em algum momento e aliviam em outra, né? Na engenharia de software tem muito balanço a ser feito, né? E essa é a graça da coisa. Não existe uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. E eu vou dar aí 5 segundinhos para vocês pensar qual foi a consequência que aconteceu quando eu trouxe as tools dinâmica, quando eu deixei de fazer elas vir fixas todas pro conector e passei ela vir de acordo com o contexto do usuário, tá? Respirar, então, enquanto eu estava falando, vocês já deviam estar pensando, e essa foi uma consequência que ela não parece tão trivial, ela não é tão simples de enxergar. Pelo menos não no primeiro ponto, que você vai pensar, Rafa, beleza, você trouxe menos tools, então ficou mais barato. Não, ficou mais caro. Eu trazer menos tool aqui, de acordo com cada contexto, né, com cada mensagem, ficou mais caro. E por qual motivo? Porque qual é a ideia de trazer menos tool e elas ficarem variando? Quando eu estou naquele fluxo de tool calling, né, que a LLM entendeu que ela precisa falar para daí viajar, ou seja, 2 tools que ele vai chamar, eu preciso, entre uma tool e outra, mudar o contexto, porque pode ser que aconteceu de o cara mudou as ferramentas. Entre a primeira ação dele e a segunda, o mundo é vivo, outras pessoas estão jogando, por consequência, os contextos mudam. Então, entre uma chamada de tool calling e outra, eu preciso fazer um get context de novo, beleza? Ao fazer um get context de novo, isso aqui vindo dinâmico, muda entre um tool calling e outro, ok? Mudando entre um tool calling e outro, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que toda vez a gente tem que mandar todo o bloco de mensagem de novo para a LLM. Então, todo o bloco do user eu mando de novo, todo o bloco de message eu mando de novo e vou só dando append only, né? Só vou adicionando lá no fim a chamada da tool, a resposta da tool, a chamada da tool, a resposta da tool. Só que o meu arsenal de tool é um campo separado que eu mando no post da API. Até vamos ver se a gente exemplifica um pouco melhor aqui, né? Quando eu dou um post na API, seja ela da Anthropic ou do quem for,
vai ter um JSONzão, né? Que vai ter os 3 principais atributos aqui, é o system, o user e a tools, que é o meu leque de tools. Então aqui eu botava viajar, as descrições dele, aqui falar, ok? Aqui no user vai ter todo o contexto, né? Então você é Elga, a fulana, quem está presente, mas tudo em formato de JSON, tá? Quem está presente, e aqui no system você é um jogador de RPG, analise os dados e diga a próxima ação. Muito resumidamente é isso, tá? Mas quem quiser saber os prompts certinho, depois que eu já vou liberar esse cara aqui também. Aqui tem os prompts do que vai no system de cada um. E o que vai no user é sempre o getContext, tá? E aí, claro, o user ele é um array, né? Então aqui é o que eu mandei. Aí aqui é o pedido da LLM para chamar o viajar. Aí no próximo item do array é a resposta que voltou do viajar. E aí a LLM, como isso aqui é cada uma dessas, então o primeiro post foi assim, né? O segundo post, quando ela retorna para mim que precisa de um tool calling, no segundo post que eu vou dar para ela, eu boto tanto o pedido que ela fez para mim aqui como item, quanto a resposta. Então tudo isso aqui se repetiu 100% e adicionei mais isso aqui. E aqui o tool, eu repito de novo a mesma coisa. Porém, quando o context muda e eu digo, beleza, agora que ele viajou, ele não consegue mais falar com ninguém. Então agora isso aqui some para ela saber que a próxima ação que ela vai ter que me dizer não pode ser viajar, não pode ser falar, porque não tem mais ninguém ali. Nesse momento eu tenho um problema. Nesse momento eu tenho um problema grande até. E é de custo, porque a minha mensagem, por mais que ela ficou menor aqui, eu perdi boa parte de uma coisa chamada a key value, né, a cache da LLM. A LLM ela põe todos os tokens meio que enfileirados, né? E ela faz um cache daquilo, porque é um cálculo matemático. Então, se ela mandar as mesmas coisas, ela vai calcular e vai chegar numa mesma resposta, muito provavelmente. Então, ela sabe que esse cálculo aqui, ela já fez, ela não precisa fazer de novo. Agora, quando eu botei... esse cálculo aqui, ela já fez, né? Ela precisa só calcular esse ponto em diante. Então, isso aqui ela já sabe, isso aqui ela tem que calcular de novo. Quando eu mudei o tool, aqui esse parâmetro externo, eu quebrei esse fluxo aqui. Então, aqui o que eu ia fazer, né? Eu pego o user, eu mando o pedido de viajar, e quando eu volto com a resposta do viajar, eu digo, você viajou e o que mudou do mundo foi isso. Eu já retornava o context aqui de novo, que era todo aquele context que tinha lá, eu retornava ele aqui de novo, mas fazendo um diff do primeiro com o segundo. Então, o que mudou do primeiro pro outro era um diff sistêmico, né? Ele olhava o que tem, e beleza, mudou os personagens, agora tem X, ou sozinho, né? É isso que mudava, eu dizia alguma coisa do tipo. E ele não precisava, e agora, diferente de que isso aqui já estava tudo calculado, ele só precisava calcular isso aqui, era um problema, porque ele vai ter que calcular tudo de novo por causa desse tool. Como o tool mudou, ele vai ter que calcular todo o user de novo. E aí todo token grande que estava aqui, que era o que eu estava evitando quando eu fazia um diff sistêmico aqui, ele vai calcular todo ele, mais tudo isso, só porque mudou o meu tool. Porque a maioria das LLMs, elas fazem o cache com base em system, mais tool, mais user, nessa ordem, normalmente. Então, se eu mudo o tool aqui no meio, ele tem que reprocessar tudo daqui em diante. A única coisa que ele cacheia é o system. Então, vai dar muito hit miss no user, e o user é a parte pesada, tá? Então, este é um trade-off muito ruim. Em alguns pontos ele é muito ruim, em alguns pontos ele é muito bom. Ele é bom porque ele limita a LLM para ela não viajar e ela não fazer ações que ela não deveria, ou mesmo que eu tenha todas as ações disponíveis, ele vai encolher a quantidade de parâmetros do inicial. Então, se ela é uma LLM curta que faz poucas interações, isso vai ser bom, mas se ela vai fazendo muitas interações, isso vai ser ruim.
E aí, provavelmente, o que eu vou fazer, porque isso aqui não é uma ação bala de prata, eu vou deixar como uma configuração aqui, tools dinâmica nesse cara. Por quê? Porque na minha visão, e até onde eu vi, essas tools dinâmicas são muito bom para quando você está rodando uma LLM local, tipo o meu caso. Porque ela é pequena, ela não tem uma capacidade de processar muito grande, e se você devolver todas as tools para ela, ela provavelmente vai fazer besteira, tá? Mas, quando eu for ligar num servidor, por exemplo, eu já botei uns créditos ali para brincar com o DeepSeek, eu vou desligar esse cara. Porque eu não quero torrar todos os meus tokens por causa de dando hitmiss no cache, né? Eu quero usar do cache da LLM da Cloud. Porque se vocês for ver o preço de quando você bate no cache quanto o preço quando você não bate no cache, é muito diferente, é gritante. Então o custo vai cair drasticamente se eu conseguir usar muito mais o cache. Então quando eu vou para a cloud, provavelmente eu vou desativar. Quando eu venho local, provavelmente eu ativo. E aí o meu getContext lá no motor vai receber um parâmetro a mais e ele vai saber se ele resolve dinamicamente ou se ele retorna todo o arsenal que ele tem para o cliente e para o Então isso provavelmente eu vou mudar depois. Hoje ele está sendo dinâmico e provavelmente eu vou deixar isso configurável, porque é uma troca, que nem eu falei, na engenharia de software não existe uma bala de prata, e a gente tem que saber lidar. Então, volta aqui a provocação, né? Sempre quando a gente está lidando com alguma coisa, a gente tem que entender os comportamentos das coisas, e nesse caso é entender o comportamento de como funciona o tool calling, entender o comportamento de como funciona o KV de cache, entender o comportamento de context, né, da LLM. Tudo isso nessa brincadeirinha boba aqui de criar um jogo de LLM e jogar, são coisas que a gente acaba explorando. Então, viva as POC, vão lá, vamos brincar, vamos fazer um pouco mais. No estado que eu tô, né, voltando lá pro nosso joguinho, eu tenho esse cara aqui já separado, eu tenho esse cara aqui já funcional, eu tenho meu mapa, mas esse aqui é interno, nem é exposto. Muito provavelmente ainda vai surgir um outro cara que a gente vai falar mais pra frente, mas não agora para não atropelar as coisas, que vai estar mais ligado ao mundo, que é o outro projeto, que é o Criador de Mundo, que é onde você vai criar os MDs iniciais, né? Onde eu vou criar os primeiros personagens, onde eu vou criar as coisas para enriquecer esse mundo, para ele ficar apto a jogar. E esse cara eu vou ter que explorar em algum momento, não estou explorando agora, mas já está bem legal. Já dá pra brincar com bastante coisa mesmo sem ele, porque eu tô criando enquanto que eu tô fazendo as tarefas. Então eu vou fazer por exemplo, agora a próxima tool que eu vou atacar é a comer e beber, né? Porque hoje o personagem cansa, mas ele não tem fome nem tem sede. Com um personagem que nem tem fome nem sede, é mais fácil ele ficar em loop, né? Da mesma ação. Porque ele não tem algo fisiológico puxando ele a fazer alguma ação. Então, se ele está num estado crítico de fome, é mais fácil de fazer ele roubar. Se ele está num estado crítico de sede, é mais fácil de fazer ele atacar um outro personagem. Ou ver até onde ele vai com isso, né? De novo, vai ser uma régua que a LLM vai ter que ler, olhar para esses atributos e entender, ok, eu não consigo fazer comida agora, eu vou ter que tomar uma outra ação drástica ou não. E aí vamos ver o que cada uma vai fazer, tá? Mas sem isso, ele não põe contra a berlinda, né? A única berlinda que ele tem hoje é o cansaço. E aí ele dorme e ele se resolve com isso e ele volta. Mas o resto não é algo crítico. Então quando eu botar isso aqui, provavelmente vai surgir arrastar mais um monte de tool, que é para comer, eu tenho que comer algo. Esse algo tem que ter sido feito, né? Então vai entrar cozinhar, provavelmente, caçar, entre outras coisas que eu tenho que pensar um pouco mais. Mas vai entrar uma dúzia de tools. Essa dúzia de tools vai aumentar meus contextos e eu vou ter um certo problema se eu não lidar com essa tool dinâmica, mas eu vou ter que ver o quanto ela pesa ou não num remoto, né? Porque eu me arrisco a dizer que para umas LLMs de mercado, não essa minha local, lidar com umas 200 tools não vai ser um problema para ela. Não ao nível que eu espero, tá? Assim, de novo, ela pode escolher a tool e não tem problema nenhum ela escolher uma tool errada, isso faz parte do jogo, não é porque o cara tá com fome que ele é obrigado a comer. A LLM vai decidir se ele vai comer ou não. Faz parte do jogo. O que não pode é ele ficar
que nem um zumbi fazendo a mesma ação. Isso aqui não é legal. Isso aqui acaba com o jogo. Então, esse tipo de ação eu rodo. E como eu normalmente faço, tá? Pra você saber, eu deixo ele rodando. Vai rodando aqui a noite inteira, provavelmente vou deixar rodando. Aí tá rodando lá, daqui a pouco ele vai tomar uma outra ação. E daí amanhã eu pego a minha LLM e mando analisar os logs e ver o que a gente pode explorar. Então, dessas últimas exploradas, eu vou ver que vai ser necessário puxar já agora esses dois caras que eu tava fugindo um pouco em virtude da quantidade de tool que eles arrastam junto. Mas chegou um ponto que agora, para ter um jogo um pouquinho mais legal, eu preciso deles. E do ponto de abrir ou não o jogo, provavelmente eu já estou separando tudo em repositório, então cada um desses caras aqui são separados, né? Eu já vou abrindo aos poucos. O mundo, que é esse .md, eu já devo abrir em seguida. O conector também já deve abrir em seguida. Esse client-side, que é uns 4 arquivos também. O server-side, que ainda tá mexendo muito, tá trabalhando, tá uma zona, não tá legal. Acho que assim, não tem muito valor. Daqui a pouco eu abro também. Mas como ele é algo que eu mexo toda hora, e eu vou apresentando conteúdo aos poucos, que eu acho que é mais legal do que ficar lá fuçando no repositório. Não vai ter tanta surpresa. Então, deixa brincar um pouco aqui, um pouco mais, e aí a gente abre também. E é isso, povo. Por hoje é isso. Era para ser um videozinho mais rápido, mas acabei me prolongando um pouco mais, porém teve bastante assunto interessante. Valeu, até. Tchau, tchau.